Nossa aula de hoje é sobre orações subordinadas substantivas. Aproveitem as dicas, espero que vocês gostem. Orações subordinadas substantivas. Vamos agora às suas classificações: subjetiva, objetiva direta e objetiva indireta. Aqui percebam que nós temos dicas para que, por meio destas dicas, na oração principal, possamos descobrir qual é a classificação da oração subordinada. Essas dicas são muito importantes. Percebam na subjetiva, logo na primeira oração, é necessário que voltemos logo. É necessário é minha oração principal. Que voltemos logo, minha oração subordinada. Percebam que o verbo está na terceira pessoa, não possui sujeito e uma expressão conhecida, é necessário. Percebam também que há elemento conectivo em todas essas orações. Agora, predicativa, completiva nominal e apositiva. Percebam que todas elas possuem dicas também, assim como as primeiras, e essas dicas elas estão ligadas à oração principal, para que possamos, assim, da mesma forma, classificarmos as orações subordinadas que vêm logo em seguida. Percebam na primeira oração. A situação é que estamos no mesmo barco. A situação é oração principal. Vejam agora nessa atividade. O segredo do nosso sucesso é que nós nunca desistimos. Nessa oração, temos uma oração principal e uma oração subordinada. A oração principal é: o segredo do nosso sucesso é. Nossa oração subordinada, que nós nunca desistimos. Percebam agora algumas questões e vamos respondê-las. Qual é o verbo da oração principal? Sintaticamente, como ele se classifica? Identifique a oração principal e qual é a função sintática da segunda oração e como ela se classifica. Verbo é o verbo ser conjugado é. B, classifica-se como verbo de ligação. C, a segunda oração, que nós nunca desistimos, já havíamos respondido. Letra D, qual é a função dessa segunda oração? Função de predicativo, pois ela dá uma qualidade à oração principal. E é uma oração subordinada substantiva predicativa. Agora percebam uma outra atividade. Nessa charge nós temos a frase: você acha que o individualismo é uma tendência crescente? Percebam que há uma oração principal e uma oração subordinada. Você acha é nossa oração principal e o restante nossa oração subordinada. Agora algumas questões. Como se classifica sintaticamente esse verbo, verbo achar? Que tipo de complemento esse verbo necessita? E como poderíamos classificar a oração que o individualismo é uma tendência crescente? Vamos agora às suas respostas. A. Esse verbo, verbo achar, é um verbo transitivo. É assim que a gente classifica sintaticamente. Letra B. De que tipo de complemento um verbo transitivo necessita? Ou de objeto direto ou de um objeto indireto, nesse caso, objeto direto. E como se classifica essa oração? Em subordinada objetiva direta. E aí, gostaram? A nossa aula de hoje acabou. Espero que tenham gostado. Aproveitem as dicas para os próximos conteúdos e até a nossa próxima aula. Um beijo da Pro!